estou caminhando para chegar mais perto. Olá, meus queridos amigos do curso bíblico avançado de Madureira, da nossa turma de terça-feira à noite. Infelizmente, por conta do isolamento social, a gente não está podendo ter as nossas aulas presenciais, e eu gostaria de resgatar esse tempo perdido. A gente está em casa, não está podendo se reunir pessoalmente, mas nós podemos continuar estudando do mesmo jeito. Então eu achei por bem preparar umas pequenas videoaulas e colocar aqui para vocês com tarefa, com trabalho para vocês fazerem e entregarem, para a gente não ficar à toa, né? É um momento que podemos aproveitar para estudar a Bíblia, para estudar as nossas apostilas, para fazer os nossos questionários. E na nossa primeira aula presencial no mês de março, nós estudamos sobre a criação de Deus. O tema número 1 que nós estudamos em sala de aula foi reconhecendo Deus na criação. O objetivo desse tema é isso mesmo, é reconhecer o poder criador de Deus. O cuidado com que ele criou todas as coisas, o cuidado com que ele mantém e sustenta todas as coisas, e o amor dele, né, pela humanidade. Por intermédio da criação, a gente percebe o zelo, o amor de Deus por toda a sua criação e também por toda a humanidade. Nós vimos na primeira aula cada passo da criação, os dias da criação, um por um, né? O que Deus criou no primeiro dia, o que Deus criou no segundo dia. Nós vimos o haja de Deus poderoso. Todas as coisas foram criadas pelo haja de Deus, por exceção do ser humano, né? Os animais, as plantas, o universo, o sistema solar, tudo que nós vemos hoje na criação foi criado, né, pelo haja de Deus. Quando chegou na hora de Deus criar o ser humano, aí ele teve um cuidado todo especial. Ele arregaçou as mangas, se a gente pode dizer isso, né? Ele, com as suas próprias mãos, moldou, deu forma ao barro, e ele criou o primeiro homem, Adão. Da costela do Adão, também com as suas próprias mãos, Deus criou a mulher. E o que nos difere de todos os animais criados por Deus por intermédio do haja é justamente o sopro, o fôlego da vida que Deus soprou nas narinas do homem. E por consequência, a mulher feita da sua costela também nasceu com esse sopro, com essa essência de Deus dentro dela e dentro dele. E é isso exatamente o que nos difere de todos os outros animais criados por Deus. Nós vimos Deus abençoando o homem, a mulher, o homem dando nome a todos os animais, e depois de tudo isso, Deus colocou o primeiro casal dentro do jardim e ele deu uma ordem. Olha só, Deus é o Criador, e com muito amor, com muito zelo, com muito cuidado, ele criou todas as coisas, ele cuida de todas as coisas até hoje, e ele sustenta todas as coisas com a sua poderosa mão. Quando ele coloca o homem e a mulher no jardim, ele dá uma responsabilidade para aquele primeiro casal. Qual? Administrar a criação das mãos de Deus. Então o homem foi colocado, a mulher, como os administradores da criação de Deus. E aí nós vimos, né, o que nós podemos fazer hoje para ajudarmos a sustentar, a abençoar o nosso meio ambiente, enfim, cuidados que a gente pode ter no dia a dia, foi dito em sala de aula, que a gente pode fazer para poder ajudar na manutenção do meio ambiente. Nosso tema número 2 foi a aula seguinte, da semana seguinte, o pecado, a queda e a maldição. Esse é o tema, ou foi o tema, né, da nossa aula número 2. O objetivo, a finalidade desse tema é que cada um de nós possa entender, e foi dito, muitas coisas foram ditas em sala de aula, muitas coisas foram colocadas, a gente entender quais foram ou quais são as consequências do pecado de Adão e Eva para a humanidade, para o meio ambiente e para os animais. Então, quando Adão e Eva pecam, e nós vimos isso em sala de aula, não só o ser humano
vai sofrer as consequências do pecado desse primeiro casal na sua vida, mas o meio ambiente também, a natureza também entrou em colapso, entrou em degeneração. Os animais, veja que nós até conversamos em sala de aula que até então não havia cadeia alimentar. Todos os animais, por mais ferozes que hoje nos parecem ser, eles eram herbívoros, eles se alimentavam de plantinhas, eles eram vegetarianos, digamos assim, não comiam carne. A partir do momento em que o homem peca, em que passa a existir uma ruptura, um rompimento entre o relacionamento do homem e Deus, os animais também começam a sofrer. Porque aí os animais maiores vão se alimentar dos menores e os menores dos outros que são menores, enfim. Nesse momento é criada a cadeia alimentar que até então não existia. A terra, que era fértil, que era produtiva e produzia espontaneamente, agora deixa de produzir espontaneamente e o homem vai ter que trabalhar o solo, vai ter que trabalhar a terra, vai ter que colocar a semente, vai ter que, enfim, fazer todo aquele processo que a gente sabe, que a gente conhece, de plantação, de colheita. Até então, o homem só tinha o trabalho de colher a fruta para comer, de colher a flor, ou de colher a erva, ou de colher a verdura para poder preparar e comer. Do pecado em diante, a consequência foi que a terra deixou de ser produtiva. E em alguns momentos a terra se torna até estéril, improdutiva totalmente. Então essa foi a consequência sobre o meio ambiente, sobre os animais, enfim, essas catástrofes, esses fenômenos sobrenaturais. Tudo isso é consequência do pecado do primeiro casal, Adão e Eva. O que nós frisamos bastante foi a consequência desse pecado sobre a vida do ser humano. Veja que Deus fez o primeiro casal, criou o primeiro homem para ter um relacionamento com esse primeiro casal. Um relacionamento de amizade, um relacionamento de intimidade. Quando acontece o pecado, a Eva é enganada pela serpente, come do fruto, entrega o fruto para o seu esposo deliberadamente come do fruto. É por isso que a gente fala sempre que não é o pecado da Eva, é o pecado do Adão, porque a Eva foi enganada. O Adão não, o Adão pecou deliberadamente. Então quando isso aconteceu, houve um rompimento, rompeu-se aquele vínculo, aquela aliança que existia entre o homem e Deus. Mas é muito bonito quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente percebe que mesmo tendo sido o ofendido, porque na verdade em toda a história quem foi ofendido foi Deus. Ele foi desobedecido, não é? O homem agiu com rebeldia contra Deus, desobedeceu a ordem de Deus, então ele foi o ofendido. Mas mesmo tendo sido ele o ofendido, ele vai dar um jeito, ele vai traçar um outro plano para poder resgatar esse relacionamento com o homem. Então nós vamos ver na nossa próxima aula, e aí a próxima aula, a aula número 3, que vai falar dos pactos e das alianças, nós vamos ver que ao longo da história do povo hebreu, Deus, ele deu sempre um jeito de se aproximar do homem, de tentar trazer o homem de volta para ele. E ele começou fazendo isso por intermédio das alianças. A primeira aliança foi feita com Noé, depois a segunda aliança foi feita com Abraão, a terceira aliança foi feita com Moisés, lá no deserto, e aí a quarta aliança, que é a nova aliança. Aí sim, definitivamente, Deus conseguiu, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, trazer, resgatar o homem de volta para ele. Então esse será o assunto da nossa próxima aula, o tema número 3. E eu quero convidar você, querido aluno da minha turma do curso bíblico avançado, de terça-feira à noite de Madureira, eu quero convidar você para assistir a aula. Ao final de cada videoaula, eu vou pedir uma atividade para você fazer e entregar durante a semana. Por exemplo, com o tema número 1, a criação, e com o tema número 2, o pecado e a queda, o que eu quero que vocês preparem e entreguem para mim? Os questionários das duas lições. Então são 4 perguntas do tema número 1, reconhecendo Deus na criação, e são 4 perguntas do tema número 2, pecado, queda e maldição.
São 8 questões que eu quero que você responda na sua apostila. Fotografe a parte do questionário direitinho, tem que ser uma foto bem feita, tem que ser uma foto bem nítida. Você fotografa direitinho e aí você coloca no WhatsApp do grupo, tá? Coloca lá a fotografia da sua apostila com o questionário respondido. Olha só, presta bem atenção. Eu vou repetir. Eu quero que você tire a foto, olha só. Tá vendo aqui? Do questionário. Aqui são 2 questões. Você vai responder, na verdade são 8 questões que você vai responder. Mas eu estou usando isso aqui como exemplo. Respondido, você vai fotografar. Você vai tirar uma foto bem nítida dos questionários, bonitinhos, tá? Na verdade, terá que ser mais de uma foto. Você vai colocar no grupo do nosso grupo do WhatsApp, da nossa turma, para eu poder corrigir. Eu vou corrigir, porque agora eu estou com tempo, a gente não está podendo ter aula presencial, então eu vou corrigir pergunta por pergunta, e aí eu vou dar o feedback para você lá no particular, tá? No WhatsApp privado. Então, por exemplo, a Marcinha respondeu o questionário, né, Marcinha? Respondeu o questionário, tirou a foto bonitinho, mandou para o grupo do WhatsApp. Eu vou corrigir e vou lá no privado, no WhatsApp privado da Marcinha e vou dar o feedback para ela, tá? Para ela e para todos os que responderem bonitinho. Por quê que é importante que você responda? Porque uma videoaula, ela pode ser muito proveitosa e vai ser muito proveitosa, mas não é como uma aula presencial, aonde vocês perguntam, fazem observações, fazem comentários, interagem, né? Trazendo até novidades para os temas estudados, e aí na videoaula não tem isso. Então, a necessidade de você responder com bastante carinho, com bastante cuidado, o questionário, para que é? É para você poder assimilar melhor o conteúdo. Então, quando você responder pergunta por pergunta do questionário, você vai estar assimilando, você vai estar absorvendo a matéria muito melhor do que só na leitura, tá? Então, para a semana que vem, para sexta-feira que vem, atenção, sexta-feira que vem, dia 8, se não me engano, ou 7, hoje é 2, dia 8, sexta-feira que vem, olha eu fazendo conta, dia 8, eu quero no grupo do WhatsApp, todos vocês colocando a fotografia dos 2 questionários respondidos. Vai valer para compor a nota dessa apostila, tá bom? E aí na semana que vem eu posto o tema número 3, que nós vamos aprender aqui os mecanismos, né? As estratégias de Deus por intermédio das alianças para trazer o homem de volta para ele. Eu desejo que você seja muito abençoado, tenha uma semana abençoada e vamos unir a nossa fé, em nome de Jesus, nós vamos sair mais fortes dessa, nós voltaremos mais fortes, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração e até breve.